Fala pessoal, antes de começar o vídeo eu quero dar um anúncio importante para vocês. Na semana passada nós fizemos uma Black Friday no canal, mas como nós tínhamos adiantado uma semana a Black Friday do que geralmente é comum, muitas pessoas estão me pedindo para fazer de novo. E devido ao sucesso que foi na semana passada, nós resolvemos fazer novamente. Então hoje, quinta-feira e amanhã, sexta-feira, nós vamos fazer uma nova Black Friday com 15% de desconto em todos os nossos cursos. Para fazer isso, você vai acessar o nosso site, vai escolher o curso que você quer fazer dentro da plataforma. Escolhendo o curso, vai clicar em inscrever-se. Clicando em inscrever-se, vai aparecer toda a descrição do curso e você pode clicar em comprar o curso. Clicando em comprar o curso, vai aparecer no canto inferior esquerdo uma área para você aplicar o seu cupom. Você vai colocar o cupom BLACK 2018. Com esse cupom você vai ter automaticamente 15% de desconto na compra de qualquer curso dentro do site. Tá certo, pessoal? Então, a pedido de vocês, trouxe mais essa Black Friday para essa semana também. Espero que vocês aproveitem esse desconto e venham fazer um dos nossos cursos. Certo, pessoal? Então aproveitem o conteúdo aí do vídeo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série do Sobrado Completo. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no episódio de hoje nós vamos começar a levantar as cargas das vigas. Nós já fizemos as cargas das lajes, já fizemos a localização de todas as alvenarias e agora nós vamos começar a levantar as cargas propriamente. Antes de começar a levantar as cargas, eu quero falar um detalhinho só, que é em relação a essa laje aqui, né? Essa laje, como eu disse para vocês, a gente vai tentar, eu não calculei ainda para ver se vai dar certo isso, mas a gente vai tentar colocar a alvenaria na laje em balanço, né? Muitas pessoas acham que não dá para fazer laje em balanço com essa laje nervurada, né? A laje treliçada no caso, mas eu vou ensinar aqui a maneira correta de se fazer isso. Você pode sim considerar um balanço, e nós vamos considerar aqui, tentar fazer isso pelo menos, e qual é a maneira correta para se fazer isso. Então, antes de começar a levantar a carga, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a carga dessa viga aqui já, porque ela vai ser um pouquinho diferente do processo que nós vamos fazer para as demais vigas, por conta da reação do balanço. Certo? Como é que a gente faz isso? Nós vamos calcular isso daqui como se fosse uma viga em balanço. Ela tem uma carga aqui, que é a carga relativa à laje, né? A carga da laje, que dá 4,25, que a gente já calculou, né? 4,25, para uma laje, uma seção unitária dessa laje com uma carga distribuída de 4,25. Porém, o que acontece? Quando a gente vai fazer um balanço, o correto é, sempre na região onde eu tenho um momento negativo, é fazer uma laje maciça, certo? E sempre quando eu tenho um balanço, como é que esse balanço vai se comportar? Imagine o seguinte, esse balanço aqui eu vou ter um momento positivo aqui no meio da laje, deixa eu até tentar simular isso daqui para vocês entenderem. Eu vou ter um momento positivo aqui no meio da laje, certo? E eu vou ter um momento negativo, né? Um pico de momento negativo. Imagine que essa laje ele seja aqui, né? Essa linha aqui é a linha da laje. Eu tenho um pico de momento negativo e aqui, novamente, ela vai cair para cá, né? Terminando aqui em zero nesse balanço, o momento negativo. Então, o que a gente teria que fazer? Nesse trecho aqui de momento negativo, fazer uma laje maciça, que é o ideal a se fazer para que a gente tenha concreto suficiente, né, para a gente posicionar as armaduras. A gente vai notar isso quando estiver calculando lá as armaduras, que eu vou ter que posicionar a armadura na capa de compressão
e eu preciso ter uma massa de concreto suficiente para que eu possa considerar o posicionamento das armaduras de forma uniforme, né? Não somente nas nervuras, porque o momento negativo ele vai se comportar um pouquinho diferente aí do momento positivo, ele tende a ser um pouquinho maior, tem um pico ali, então ele tende a ser um pouquinho maior. Então, nesse caso aqui, nós vamos considerar um trecho maciço, partindo aqui do eixo dessa viga para dentro, 1 metro para dentro vai ser maciço, tá? E o balanço também em si vai ser maciço. Ou seja, toda essa área aqui vai ser maciço. Então, essa é a consideração correta a se fazer, né? Fazer um maciço aqui. No caso, a gente precisaria ter um maciço pelo menos para cobrir o diagrama, né? No caso aqui, nesse desenho. Esse desenho está fora de escala, logicamente, que eu fiz aqui meio no olho, mas pelo menos para cobrir o diagrama. Mas como a gente não sabe quanto vai ser esse diagrama, para conseguir cobrir o diagrama, vamos colocar 1 metro para dentro aqui, certo? Porque a gente provavelmente vai cobrir o diagrama, eu acho que vai cobrir pelo menos. Se não cobrir, a gente aumenta um pouquinho. E aí a gente faz essa consideração, certo? Então, como que a gente vai fazer esse levantamento para conseguir pegar essa reação aqui? Imaginem que eu tenho uma reação bem aqui. Eu preciso encontrar essa reação de apoio aqui dessa viga para eu encontrar a carga distribuída nessa viga, por conta desse balanço, que vai ser diferente, né, se eu considerasse a viga aqui, a laje biapoiada, nessa viga e nessa viga. Então, esse trecho vai tender a ter uma carga maior por conta do balanço, certo? Então, é isso que nós vamos fazer, basicamente. Maravilha? Como que a gente faz isso? Eu vou fazer isso utilizando o F-Tool, né? Não tem por que a gente fazer isso na mão. Não que seja difícil fazer isso na mão, mas o F-Tool vai facilitar a nossa vida aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as medidas aqui, do eixo desse pilar até o eixo aqui dessa viga e pegar também a medida cumulativa, né, no caso, até a ponta do balanço aqui. Então, eu vou ter 2,85 e 3,53 até a ponta do balanço, né? E eu vou ter uma carga pontual nesse balanço, que é a alvenaria, né? A carga pontual está um pouquinho deslocada aqui da ponta, né? Vai dar 3,45 aproximadamente. Maravilha? E aqui, como eu vou deixar 1 metro para dentro, eu vou até pegar essa cota já. 1 metro aqui para dentro. Vou pegar essa cota para eu conseguir colocar lá no F-Tool, 1,85. Certo? Então, vou locar todos esses pontos lá no F-Tool para eu conseguir calcular a reação dessa laje que vai se apoiar nessa viga. Então, maravilha. O que a gente vai fazer? O primeiro passo é usar essas cotas aqui no eixo X aqui embaixo, né? Então, a primeira cota que eu tenho é 1,85. Eu vou desenhar uma linha aqui com 1,85. A segunda cota é 2,85. Então, eu venho aqui, vou colocar aqui embaixo 2,85. Desenho outra linha. Tenho outra cota que é de 3,45 e 3,53 a última. Então, 3,45 e 3,53 é a última. Beleza. Aonde eu tenho aqui, nesse caso, aqui ele não está querendo fazer a linha, porque está muito próximo. Mas enfim, vamos deixar desse jeito mesmo. Não vai dar tanta diferença assim. Eu tenho um apoio aonde? Um apoio aqui e um apoio aqui, né? Que é justamente nos 2,85. Se eu traçar aqui, tirar o snap aqui, eu tenho 2,85, eu tenho 1,85 e eu tenho 3,45. Maravilha? Desse modo, eu vou colocar os apoios
onde eu tenho efetivamente um apoio. Que nesse caso aqui, dessa laje, né, eu tenho um apoio aqui, que não é um apoio contínuo, né? Então é um apoio simples, não é um engaste, por exemplo, então não vou ter momento negativo. Então eu vou colocar os apoio simples aqui e aqui. Beleza? Coloquei o apoio, vou colocar o material, vou escolher aqui o concreto isotrópico e vou aplicar para tudo. A seção. Vou colocar uma seção qualquer aqui, porque não vai influenciar, né, no diagrama, mas eu vou colocar uma seção retangular com as mesmas características da laje. Ela vai ter 100 por 12, ou 12 por 100, como vocês preferirem. Então, eu vou colocar aqui que ela tem 12 centímetros de altura, ou 120 milímetros, e 1000 de largura, né, uma laje unitária, né, com uma seção unitária. Igualmente a gente faz lá para as lajes maciças. E aí eu vou aplicar para tudo também. Desse modo eu tenho o perfil da minha laje, né, posicionado aí. E agora eu posso colocar as cargas distribuídas. Né? Carga distribuída, nesse primeiro trecho aqui vai ser a carga de peso próprio da laje, juntamente com a carga de utilização, que deu aqueles 4,25. Que nós temos aqui, ó, 4,25, que a gente padronizou para todas as lajes. Então, esse primeiro trecho vai ser 4,25. Então, 4,25, o nome aqui dela, e vou colocar menos 4,25, que é a carga em si. Nesse segundo trecho, a laje será maciça. Então, ela vai ter uma sobrecarga de peso próprio, né? Se é que isso existe, sobrecarga de peso próprio, mas vai ter um aumento do peso próprio devido a ela ser maciça. Porque a gente vai colocar, eu não sei se vocês conhecem, aquelas lajotas de PVC que não tem um preenchimento. Ela simplesmente vai limitar o concreto ali e vai simular como se fosse uma laje maciça. Certo? Então, ela é uma laje maciça praticamente. Então, a gente vai usar essa lajota de PVC ao invés de usar a lajota de isopor, né, ou EPS. Porque a lajota de EPS está ali para ocupar um determinado espaço e diminuir a carga da laje e colocar o concreto só onde ele é necessário. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a lajota de PVC para simular, né, para fazer com que essa laje seja maciça praticamente. Né? Então, considerando ela maciça, nós vamos ter que considerar, vamos fazer o seguinte, eu tenho um peso próprio aqui da laje, né, que é de 1,46 que nós consideramos. Se eu considerasse a laje maciça, né, 0,12 vezes os 25 kN, que é o peso próprio do concreto, eu tenho 3 kN. Isso considerando só o concreto da laje maciça. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1,46 menos 3, para eu somar essa diferença de 1,54, né, na laje, na carga que eu vou aplicar aqui. Então, é 4,25 mais a diferença de 1,54. Vou fazer isso na calculadora para vocês entenderem. Então, o que eu fiz? Eu tinha 1,46, certo? Se eu fizer 0,12 vezes 25, eu tenho 3. Menos 1,46, eu tenho 1,54, certo? Mais os 4,25, eu estou somando praticamente os 12 centímetros de novo. Logicamente que eu teria que subtrair ali o que eu já tinha considerado de concreto lá na laje normal, né, com o EPS. Mas eu estou somando aqui, estou colocando um pouquinho mais de carga, indo a favor da segurança, só para a gente não ter que fazer mais conta. Então, eu tenho uma carga de 5,8 aí arredondando, né, que eu vou aplicar nesse trecho, que é o trecho maciço. Então, eu venho aqui e vou colocar uma carga de 5,8 nesse trecho aqui, que é o trecho maciço. Então, menos 5,8. Certo? Dessa maneira, eu tenho mais ou menos aí o que eu preciso, né?
e aí eu posso mandar rodar. Ele vai pedir para salvar, eu vou salvar aqui com qualquer nome, só para a gente ter um... Ah, tem que colocar também a carga da alvenaria aqui, lógico, né? Tem uma carga na ponta da alvenaria, que eu já estava esquecendo. E aí, como é que eu faço? Eu vou aqui em carga pontual e vou colocar a carga pontual de 5.04, que é a nossa carga de alvenaria que a gente já calculou na última aula. 5.04 menos, né? 5.04 e vou aplicar nessa ponta aqui, ó. Apliquei na ponta e vou mandar rodar, salvar aqui de novo. E aí nós temos o valor, né, do pico de momento negativo, o momento positivo e a reação aqui dessa laje, certo? Vai dar um pouquinho de diferença porque não tem um balancinho aqui na ponta, né? Se a gente for fazer, não coube aqui o balancinho, ele não está deixando fazer, mas pode dar um pouquinho de diferença. Eu já tinha feito isso, aqui tinha dado 18, aqui tinha dado 4.4, se não me engano. Então o que vai estar no projeto para vocês aí é a medida certinha, né? Que é essa daqui, ó. Porque aqui está 2,85, 3,53 e eu coloquei a carga bem na ponta, tá? Não coloquei a carga 7,5 recuado ali, que estaria no meio como se fosse uma viga, né? Distanciando 7,5 cm. Eu coloquei bem na ponta e aí vai dar esse resultado aqui, ó, 4,8 e 18 de reação, certo? Mas o conceito é aquele mesmo. Nós temos aqui a reação desse lado, a reação desse lado e o pico de momento negativo, considerando esse trecho todo aqui como laje maciça, certo? Então, ao invés de eu colocar a reação da viga da maneira que eu vou mostrar agora lá, pegando as reações da laje, a gente vai colocar direto essa reação aqui de 18, tá? Então, inclusive, eu já vou até colocar lá já essa reação. Então, como é que eu vou fazer? Eu vim aqui, vou pegar esse texto da reação e vou colocar aqui. Deixa eu apagar primeiro isso aqui. Venho aqui, pego o texto da reação e vou colocar aqui. A reação de apoio dessa laje tem 18 kN por metro. Não vou colocar aqui por metro porque a gente já sabe, né, que é uma carga distribuída. É 18 kN de carga distribuída, que é equivalente a uma laje nesse balanço aqui, certo? Beleza. Como que eu faço se eu não tivesse a laje em balanço? Se eu tivesse as lajes todas apoiadas, bonitinho, sem balanço nenhum. Agora vem a maneira simples de fazer isso. Essa foi a maneira que a gente fez, simplesmente porque tinha uma laje em balanço, tá? Por isso que a gente fez pelo F2, aí, encontrando a reação e tudo mais. Nesse caso aqui, como nós temos as lajes limitados todos por viga, né? Todos os bordos da laje são limitados por viga, não tenho laje em balanço. Eu simplesmente vou utilizar aquela tabela de cargas, né? Tem essa tabela de cargas aqui, tabela de cargas do nível 100. E nós vamos pegar a carga da viga principal e a carga da viga secundária, tá? Qual que é a carga da viga principal aqui? A viga principal é essa viga e essa viga, certo? Então, a reação de apoio aqui será o quê? É a carga da viga principal, 6,38, certo? Então, eu estou aqui na laje 1, carga distribuída para a viga principal, 6,38. Então, a gente vai colocar essa carga aqui, ó, 6,38. Que é a carga da reação de apoio. Carga do peso próprio da viga, ó, peso próprio da viga. A viga, deixa eu abrir a calculadora, a viga ela tem 15 por 40, então 15 vezes 40 vezes 25. 1,5 kN por metro é o peso próprio da viga, então 1,5 kN por metro. A alvenaria é a linha rosinha, então eu sei que a alvenaria vai ter uma carga de 5,04. 5,04, como a gente calculou na última aula. Quem não assistiu a última aula,
tem que assistir a última aula para entender isso aqui. A parte do revestimento, aqui nós estamos no banheiro, então nós temos revestimento aqui. Então, mesma coisa, a gente vem aqui e vai colocar o revestimento. O revestimento que eu vou utilizar aqui é o porcelanato também, nas paredes. Vou utilizar o porcelanato nas paredes, que vai pesar 0,2 kN por metro. Se eu tenho 2,80, então vou fazer 2,80 vezes 0,2. Vai dar 0,56, né? Que eu vou arredondar aqui para 0,60. 0,60 é o revestimento. Tá? Fazendo a soma de tudo isso daqui, então a gente vem aqui na calculadora e vai fazer a soma. 6,38 mais 1,5 mais 5,04 mais 0,6. Eu tenho 13,52. Certo? Vamos fazer de novo. 6,38 mais 1,5 mais 5,04 mais 0,60. 13,52. Então, eu venho aqui e coloco a carga total como 13,52. Então, essa é a carga total. O mesmo eu faço para cá. Essa aqui não é a viga principal, é a viga secundária. Eu tenho alvenaria também, tenho revestimento também e o peso próprio da viga, logicamente. Então, a mesma coisa. Eu venho aqui e vou colocar as cargas. A reação dessa viga em relação à laje, eu venho aqui naquela tabelinha e vou pegar para a viga secundária. Né? Então, a reação é de 2 e não 6,38. Então, 2 kN por metro. Então, é 2 kN, peso próprio da viga. A seção é a mesma, então vai ser 1,5. A alvenaria é a linha rosa, portanto, 5,04. E o revestimento 0,60 também, porque é o mesmo revestimento, porcelanato, a 2,80 de altura. E aí eu vou fazer a somatória de novo aqui. 2 mais 1,5 mais 5,04 mais 6. Vai dar 9,14. 9,14. E assim eu vou coletando todas as cargas. Tá? Não é difícil fazer isso. Não é nada difícil, é simples fazer. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Né? Agora, essa carga da parede. Né? A gente tem as cargas pontuais aqui, que as paredes vai estar em cima das vigotas, e eu vou ter que encontrar essas cargas pontuais. Essa parede aqui tem 3 metros, certo? 3 metros. E eu tenho que calcular a carga pontual. Então, eu vou calcular 3 metros vezes os 5,04 mais o 0,60, que é do revestimento, porque eu tenho revestimento aqui. Na verdade, aqui eu tenho revestimento dos dois lados, né? Que eu tenho um revestimento desse lado e desse lado também. Então, é 1,2. Então, a gente vai fazer essa continha aqui na calculadora. Será 3 vezes 5,04 mais 1,2 vai dar 6,24. Então, vezes 6,24. Isso daqui será dividido por 2. Por quê? Porque metade da carga dessa alvenaria vai para um lado, metade vai para o outro. E aí nós temos 9,36 kN de carga aqui. Aí eu venho aqui, posso pegar esse textinho aqui, ó, e colocar aqui. Eu vou chamar de RP, que é a reação pontual, que deu, nesse caso aí, 9,36. 9,36 kN de carga pontual. O mesmo eu coloco aqui, ó, 9,36. Certo? Por conta aí dessa alvenaria que está sobre a laje. Para essa viga aqui, nós encontramos já a reação de apoio. E aí as outras reações são as reações de peso próprio e alvenaria. Não, só tenho peso próprio aqui nesse caso. Tá? Por quê? Porque a alvenaria eu já considerei no balanço,
né? E eu não tenho revestimento aqui porque aqui é quarto, né? Um quarto aqui, então não tem revestimento. Então esses 18 mais 1,5 vai dar 19,5. 19,5 é a carga dessa viga aqui, ó. Tá? Aí eu tenho a carga dessa viga, mesma coisa. Eu não vou fazer para todas as vigas, tá? Porque o processo é exatamente igual. Vou fazer só para mais algumas vigas aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo para explicar uma mesma coisa, se ficar na redundância eterna aqui. Então a gente vai fazer para algumas vigas só. Nesse caso aqui é a mesma coisa, eu tenho a reação principal, que também é 6,38, porque essa viga vai receber a mesma carga dessa viga, equivalente a essa laje aqui, o peso próprio é igual, a alvenaria é igual, e a carga aqui de revestimento também é igual. Porém, eu tenho a reação dessa laje que vai estar apoiado nessa viga. Né? Então, eu venho aqui, vou copiar esse textinho da reação, vou passar aqui para cima para identificar aqui a reação dessa outra laje. E a reação da viga secundária, porque eu estou paralelo ao sentido de apoio da vigota, eu venho aqui na minha tabelinha, que eu já fiz anteriormente, e eu tenho uma carga distribuída para a viga secundária de 2,20. Certo? 2,20. Então, venho aqui e vou mudar para 2,20 a reação dessa laje aqui. E aí eu faço a somatória de tudo isso daqui. Abro a calculadora, vou fazer 2,20 mais 6,38 mais 1,5 mais 5,04 mais 0,6, que vai dar 15,72. Então, eu venho aqui e coloco 15,72, que é a carga, considerando a reação de apoio dessa laje, da viga secundária, a reação de apoio da viga primária dessa laje, mais o peso próprio da viga, mais alvenaria, mais revestimento. Certo? Dá 15,72 kN de carga distribuída aqui nessa viga. Maravilha? Beleza, então. Agora, qual a próxima viga que a gente pode fazer? Que vai ser a última viga aí. Vamos fazer essa viga 203 aqui, completa? É a mesma coisa. Eu vou copiar esse texto aqui, vou passar para baixo. E o que eu tenho aqui nessa viga 203? Eu tenho a reação secundária dessa laje, que eu já vou até copiar aqui já, que tem o valor de 2. Tá? Vou colocar um pouquinho mais para o lado aqui. Então, a reação secundária dessa laje tem o valor de 2, como a gente já viu anteriormente. A laje 101 tem o valor de 2, carga distribuída, viga secundária. A viga secundária dessa laje 103, mesma coisa. Vem aqui na tabelinha, laje 103, carga distribuída para a viga secundária dá 2,06. Então, aqui é 2,06. Peso próprio da viga é o mesmo, porque a seção da viga é igual. Aqui eu tenho alvenaria e também tenho revestimento. Certo? Então, tá todas as cargas que eu preciso aqui. Aí é só fazer a somatória. 2 mais 2,06 mais 1,5 mais 5,04 mais 0,6. Dá 11,2. 11,2 é a carga distribuída aqui nessa viga. O mesmo eu vou fazer para o outro lado. Certo? Desse lado aqui eu tenho a escada, então aqui eu tenho um vazio, eu não tenho nada, não tenho laje. E essa laje aqui da escada, ela não se apoia a nada aqui, ela se apoia só nessa viga, então eu não vou considerar a carga dela aqui. Então, ou seja, eu não tenho reação desse lado aqui. Então, eu posso até apagar a reação e simplesmente fazer uma consideração direta aqui, que é a reação principal dessa laje, que é a laje 102. Então, venho aqui na laje 102. Reação principal 5,39. Vou mudar aqui, 5,39. Peso próprio da viga é igual. A alvenaria é igual.
E aqui eu não tenho revestimento, no caso, né? Porque não é banheiro aí no caso. Então eu vou fazer a somatória disso, 5.39 mais 1,5 mais 5.04. Dá 11.93. 11.93. Certo? E assim eu vou fazendo para todas as vigas. Certo? O processo é o mesmo. Eu vou olhando aqui na tabelinha, tá? Vou olhando na tabelinha e vou coletando as informações aí e colocando no meu projeto. Aqui, nesse caso, eu também tenho uma lajinha em balanço, né, que eu não vou fazer, vou deixar como desafio para vocês aí. Eu vou deixar o projeto com todas as cargas prontas, disponível para vocês aí, tá? Então, vai estar pronto já com todas as informações de carga, tudo bonitinho, né? Para vocês verificarem se vocês encontraram o mesmo valor que eu, né? E poder acompanhar aí as aulas, né, conforme a gente for avançando nas próximas aulas aí. Vou deixar então o projeto todo já com as cargas que eu encontrei. Maravilha? Eu vou finalizar essa aula por aqui, porque eu acho que não tem mais por que a gente avançar. Eu já expliquei o conceito de como encontrar essas cargas. É ficar olhando lá na tabelinha que a gente encontrou as cargas das lajes e ir fazendo a composição aqui, analisando as alvenarias e tudo mais aqui que a gente tem que analisar. Maravilha? Então, galera, se você está gostando desse conteúdo, por favor, não deixe de dar um curtir aí, compartilhar o vídeo se for possível, porque isso ajuda pra caramba o nosso canal e a gente vai trazer muito mais conteúdo conforme o canal for crescendo aí, né? Vai alcançando mais pessoas, a gente vai trazer mais conteúdo para atingir essas pessoas. Maravilha? Então vocês ajudam demais o canal fazendo isso, não gasta nada, né? Até gasta algumas calorias, o que é bom, e aí ajuda o canal com essa divulgação. Eu aguardo vocês então na próxima aula, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários e a gente vai ler e responder para você. Ok? Beleza, então aguardo vocês na próxima aula. Valeu e até lá!